O título, né, então, já foi lido, eu vou dar uma rápida explicação de por que eu estou aqui, né? Essa pesquisa, na verdade, esse artigo, né, não dá para chamar de pesquisa, é mais realmente um artigo no intuito de registrar e noticiar o caso que eu vou apresentar aqui, que foi feito na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, onde eu trabalho como arquiteto. Ali eu trabalho na área meio, né, que é a área que dá suporte à área fim, que é a que faz a prestação jurisdicional, que no caso da Justiça Federal é julgar as causas em que a União ou algum ente, algum órgão federal é uma das partes do processo. Por que na Justiça Federal a gente está interessado em emissão de gases de efeito estufa? O Poder Judiciário, de modo geral, através do Conselho Nacional de Justiça, decidiu integrar ou internalizar a Agenda 2030 no Poder Judiciário. Né? Então, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram assumidos como objetivos que a Justiça, aí todo o Poder Judiciário, não só a federal, mas a estadual, a eleitoral, a militar, assim por diante, assumiram o compromisso de contribuir para esses objetivos. E, neste caso, o objetivo 13, que é a ação contra a mudança global do clima, é o que digamos, mais é sensibilizado pela iniciativa que a gente vai mostrar aqui. Então, vamos falar de fatores de emissão na construção e reforma de edificações. A partir do Acordo de Paris, todos os países signatários assumiram o compromisso de reduzir as suas emissões para tentar manter o aquecimento global dentro de 1,5 graus. Os relatórios do IPCC mostram que já é impossível, não vai se conseguir manter em 1,5, e por isso aumenta a relevância desse tipo de iniciativa. A gente vai apresentar, na verdade, no artigo. Aqui eu vou falar bem rápido, quem se interessar pode ler no trabalho completo. Uma revisão do estado da arte na pesquisa de fatores de emissão nacionais e internacionais. E aí vou apresentar o projeto piloto que foi realizado por um laboratório de inovação. O que é um laboratório de inovação no Poder Judiciário? Ele tenta melhorar, modificar a prestação jurisdicional com foco no usuário. Então, no âmbito de um laboratório que se chama JusClima 2030, foi proposta a contratação ou a realização de um inventário de gases de efeito estufa, a fim de tentar atender a Resolução 400 do CNJ, que diz que, até 2030, o Poder Judiciário vai ter, os órgãos do Poder Judiciário vão ter que compensar as suas emissões. E não tem como a gente compensar aquilo que a gente não sabe quanto é. Né? Então, começa por fazer o inventário, a iniciativa de tentar compensar as emissões. E a parte que interessa mais aqui no âmbito da arquitetura e da engenharia foi justamente a metodologia que foi utilizada para tentar quantificar as emissões da construção. Aqui, rapidamente, quais são as principais contribuições, né, no Brasil para as emissões. O setor da construção civil não é o que mais emite, né, os que mais emitem são o desmatamento, agropecuário, o setor de energia, indústria e o setor de resíduos. Aqui, então, o resumo, né, da pesquisa que foi feita de fatores de emissão, e é muito, muito assim, discrepante os resultados. Ou seja, diferentes autores usaram diferentes metodologias e chegaram a resultados que vão de 3 a 959. Né? Então, é claro que as tipologias edilícias influenciam. Se o prédio é um prédio em altura ou se ele é um prédio térreo, ele vai ter uma estrutura mais robusta ou mais leve. Isso tudo influencia nos fatores de emissão. Também os materiais empregados. Quando a gente tiver a utilização de madeira, a tendência é que o fator de emissão seja menor. Quando a gente tiver mais aço, mais concreto, vai resultar um fator maior. Mas, em resumo, na revisão bibliográfica, a gente vê que não existe assim um fator que dê para considerar, vamos usar este. Né? É muito variado. E aí, em que a gente se baseou para poder fazer o inventário das emissões das construções na Justiça Federal? A gente considerou 2 referências como padrão ouro, que é o SIDAC, Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção. Ele é uma simplificação de uma avaliação de ciclo de vida completo,
e é uma plataforma em que se quantifica as entradas e saídas dos processos que integram todo o ciclo de vida, né? Então, desde a produção dos insumos, a construção da edificação, o uso da edificação, o fim de vida, então, com a demolição, e os benefícios posteriores com a eventual reutilização ou reciclagem de algum componente. O SIDAC a plataforma do SIDAC já tem relatórios bastante completos para os fatores de emissão de diferentes tipos de aço, aglomerantes, argamassas, blocos cerâmicos de diferentes tipos, blocos de concreto, cal, cimento, o próprio concreto, com diferentes traços, diferentes fatores de FCKs, né? Então, resistência. Para madeira, para minerais de construção, piso intertravado e telha cerâmica. Ou seja, se a gente quiser estimar as emissões de uma construção, a gente pode pegar todos esses insumos que já estão, digamos assim, quantificados na plataforma e usar isso como ponto de partida. Mas aqui a gente vê que não tem todos. Falta vidro, falta materiais elétricos, enfim, tem uma série de outros componentes que o SIDAC ainda não conseguiu mensurar e estimar. A segunda referência importante é a Secarbon, que é uma calculadora online que está hospedada no site do Sinduscon de São Paulo e que permite a gente entrar com quantidades de insumos, distâncias de deslocamento e fazer o cálculo da energia incorporada e das emissões geradas por determinada construção. Bom, qual foi, então, o método que a gente usou na Justiça Federal para escolher qual seria o fator de emissão que a gente utilizaria para as construções e reformas? Nós pegamos um projeto padrão CS4 da NBR 12721, que é uma edificação comercial de 1.500 metros quadrados, salas e lojas em 4 pavimentos, com estrutura de concreto armado, vedações de alvenaria e blocos cerâmicos. Basicamente, são os tipos de edificações que a gente utiliza na Justiça e que a gente constrói através de parcerias públicos-privadas, fazemos a construção sob medida para locação. Então, e como local da obra, a gente fez essa estimativa usando a calculadora Secarbon, mas também ponderando alguns valores com base em dados do SIDAC. A gente considerou como local da obra a sede da Justiça Federal em Porto Alegre, porque é uma estimativa, não é um prédio real. Bom, o resultado preliminar usando a calculadora foram 715 toneladas de CO2 para o projeto CS4, o que, numa área construída de 1.500 metros quadrados, dá 440 quilos de CO2 equivalente por metro quadrado. CO2 equivalente porque se considera que os outros gases são transformados em CO2. Por isso que a gente fala em CO2 equivalente nos inventários. Bom, olhando qual foi o fator de emissão referente ao concreto que a calculadora SINDAC usa, a gente avaliou que ele estava muito baixo, porque ela considera um valor de 29 quilos por metro cúbico de concreto. Sendo que no SIDAC a gente tem a emissão do metro cúbico de concreto de 200 até 700 quilos, ou seja, é muito maior do que 29. Com isso, a gente pegou o valor médio do SIDAC, que é de 400 quilos por metro cúbico, e fizemos um novo cálculo, então, majorando a contribuição do concreto na emissão do prédio CS4. Com isso, a gente chegou a um resultado de 451 quilos de CO2 equivalente por metro quadrado de construção. Para o caso das reformas, como a gente não tinha, digamos, da onde tirar quantidades de insumos de reformas, a gente fez uma simplificação, talvez até grosseira, que seria considerar as emissões da construção, tirando aquelas referentes à estrutura, né? Então, imaginando um retrofit assim, total, em que a gente descasca o prédio inteiro, fica só pilar e viga e laje, e todo o restante a gente substitui. Bom, com isso, resultados dos inventários. A gente fez os inventários para 3 anos, 2019, 20 e 21. E aqui a gente considerou a metodologia do GHG Protocol, que é aquela que mais países usam e que o Brasil também adotou como metodologia através da plataforma GHG Protocol Brasil, que é mantida pela FGV. E aí nós tivemos para escopo 1, que são as emissões diretas do órgão. No caso de um órgão do Poder Judiciário, as nossas emissões diretas são muito baixas, 15%, que é o quê?
que é combustível de automóvel para um juiz se deslocar para fazer uma audiência no interior, para um oficial de justiça entregar um mandado, para um fogão de uma copa, para uma emissão fugitiva de um ar-condicionado, ou seja, é muito pouco. No escopo 2, que são aquelas emissões relativas à contratação ou compra de energia, também ficou baixo, 11%, né, porque o Brasil tem uma matriz energética de, principalmente, hidrelétricas, que tem um fator de emissão baixo. E aí a gente chega nas construções e reformas que estão no escopo 3. E aqui é importante frisar que o escopo 3 ele é opcional. A metodologia GHG Protocol diz é obrigatório uma organização inventariar escopo 1 e 2. Nós, porque foi uma proposta do JusClima, que é um laboratório voltado a contribuir com a ODS 13, a gente disse, eu acho que a gente é responsável por mais emissões de escopo 3 do que 1 e 2, porque a gente não é uma siderúrgica, enfim, a gente não tem altos fornos e assim por diante. Com isso, a gente viu que a gente chegou a 33% do total das nossas emissões referentes a construções e reformas. E o restante de escopo 3, que é basicamente aquisições de materiais, deslocamento de pessoas, casa-trabalho, assim por diante, ou seja, aquelas emissões que são de reporte opcional, também deram um valor significativo, 41%. Aqui em 2019, a gente considerou a construção de um prédio novo para 2 varas, então em torno também de 1.500 metros quadrados, e uma área de reforma em prédio próprio. Deu aqueles 1.300 quilos de CO2. Em 2020, a gente teve a inauguração de um prédio, também PPP, para 2 varas, mas um pouco menor. Então, deu os 1.200. E em 2021, a gente teve só a inauguração de um prédio para 1 vara, então um prédio menor, deu só os 422. Bom, aqui, então, a gente compara o fator que foi utilizado de 451 com aqueles que foram pesquisados na revisão bibliográfica. Em vermelho estão as edificações térreas, né? Então não é o nosso caso, mas a gente vê como é discrepante. Eu tenho uma edificação térrea que vai de menos de 100 até uma que vai quase 1.000. Ou seja, é um problema de falta de padronização e de falta de ter um norte para que metodologia usar. Né? Por isso que a gente está aqui propondo o SIDAC e a C-Carbon. E aqui em azul os prédios comerciais. Não, desculpa, com mais de um pavimento. Né? E a gente tem valores também bastante variados, mas não tão discrepantes quanto nos prédios térreos. Se a gente fechar um pouco, filtrar nessa amostra, tirando os prédios que são residenciais e tirando os prédios os fatores abaixo de 100, aí a gente vê que o fator de 451 correspondeu a 95% da média dos 7 que sobraram. Se desses 7 a gente tirar os que são residenciais, então considerar só aqueles não residenciais, sobram 3 prédios. O nosso fator que a gente escolheu corresponde a 102% da média desses 3, sendo que aí um ponto importante. Desses 3, um é uma edificação educacional no Brasil e os outros 2 correspondem a resultados de bases de dados de muitos prédios comerciais, uma base de dados dos Estados Unidos, a outra da Europa. E essas bases são bastante completas, então a gente consegue ter tipologias construtivas também similares, ou seja, estrutura de concreto, parede de alvenaria, assim por diante. Então, conclusões finais, bem resumido. A gente viu que os fatores que a gente escolheu, apesar do método não ter assim, um rigor científico, foram consistentes com o que a gente pesquisou na revisão bibliográfica. A gente viu que, mesmo não sendo uma das principais contribuições a nível de Brasil, a gente teve 33% com a construção de poucos prédios, ou seja, se a gente considerar a indústria da construção civil, as contribuições dela, de escopo 1 e 2, vão ser muito relevantes. E a gente precisa melhorar o que a gente tem até agora sobre isso, tanto a nível de academia, né, como pesquisa, mas também a nível de Sinduscom, ter esses valores mais precisos. E isso é fundamental para poder subsidiar políticas públicas e também estratégias empresariais. Porque daqui a pouco
não se consegue mais financiamento, né? Uma empresa que não faça inventário, que não compense suas emissões, daqui a pouco ela começa a ficar fora do mercado. Então, com isso, eu agradeço e eu faço uma homenagem singela à memória da nossa colega Ana Paula Pires. Ela foi muito importante no início de todo esse processo. Eu acredito que, se não fosse o esforço e a paixão dela pela sustentabilidade, por um mundo melhor, a gente não teria conseguido contratar e fazer os inventários. Então, muito obrigado. Oi, Matheus. Parabéns pela sua apresentação. Fico muito feliz de ver sua pesquisa. Acho que fecha com chave de ouro esse congresso, né? Porque, assim, você toca num ponto, depois eu quero até saber mais a trajetória. É claro que eu vou ler seu artigo, igual aluno, né? Já procurei seu currículo aqui no Google, enfim. É o seguinte, você toca aí num ponto importantíssimo, né? Agenda 2030, 17 Objetivos Sustentáveis da ODS. Em Paris, 2015, nós estamos em 2023, e o que foi feito, né? Em 2030 está aí. Então, eu queria que você me falasse um pouco mais dessa revisão que você fez, e se realmente assim, né? Não duvidando, mas assim, para mim é realmente uma iniciativa única, né? Não sei como que estaria a situação de São Paulo, né? Eu sei que tem muita gente correndo atrás. E dentro disso, como medir, né? Não é só medir. Aí você pega ali, dentro do que seria a emissão de carbono, a gente sabe que tem ali todos aqueles indicadores, você foca na construção civil. Também a gente já fez alguns trabalhos de cercar o ciclo de vida e ninguém imagina o tanto que interfere, né? E na própria ODS já chegaram à conclusão, é carro e tal, mas é construção civil. Então, e aí você traz essa novidade que agora foi para a Justiça. Então, agora tem que fazer. Agora, como que né, realmente essa questão de ter passado para a área judicial, isso vai ser uma cobrança mesmo em termos de aprovações? E outra coisa, como que está a parte de dados abertos, né? Porque uma coisa é medir, né, e ter os indicadores. Agora, se eles vão ser muito ruins, né, pouco, e quem vai ter acesso? Porque é claro que a situação ideal seria o Brasil ter, como tem em alguns lugares, Estados Unidos e Europa, em tempo real, entrar no Google, como é que está a emissão de gás carbônico em Belo Horizonte por região. Aí, mas tem a situação de dados abertos, que é outro problema do Brasil, que a lei não está resolvida. Né? Então, você fala assim, vão ser estudos pontuais para gerar, enfim, fala um pouquinho mais sobre isso, né? essa questão toda, mas com certeza eu vou entrar em contato aí para a gente trocar algumas ideias. Bom, a questão de compensar as emissões no judiciário entrou numa resolução como deverão compensar, mas muito assim, uma pinceladinha, né? E com base nisso, claro, a gente viu que não somos só nós, né? Alguém lá no CNJ está pensando nisso também e alterou a resolução. A resolução 201 é de 2015, ela nem considera a existência de emissões, e quando ela foi revisada em 2021, então na resolução 400, ali foi dito, precisamos compensar as emissões, mas de forma muito sutil. E a gente nem sabe se isso vai durar ou se daqui a pouco vem uma nova revisão simplesmente riscando aquela parte. Então a gente aproveitou essa oportunidade para fazer na forma de um piloto. Tudo que a gente construiu ali está numa plataforma pública que se chama jusclima2030.jus.br, se não me engano. Podem pesquisar. Então, ali tem o termo de referência, tem o nosso relatório de inventário e assim por diante, no intuito de dar o exemplo, mas também mostrar o caminho. Né? Com relação às plataformas SIDAC e Sinduscom. A SIDAC, todos os relatórios são abertos, toda a metodologia tem lá, tem as fórmulas, então qualquer pessoa consegue rastrear, digamos assim, como é que se chegou em determinado resultado. Ali é tudo público, é do Ministério da Economia, se não me engano. Já a Secarbon é do Sinduscom de São Paulo. Aí ali tu usa a calculadora, mas é difícil de ter a memória de cálculo. Tanto que a gente percebeu que aquele fator de emissão do concreto estava muito baixo, a gente majorou. Né? Com relação à plataforma GHG Protocol Brasil, não é obrigatório quem faz inventário colocar
as informações na plataforma. Inclusive, tem que pagar R$7.000 para conseguir colocar o teu inventário na plataforma da FGV. Mas quem coloca, digamos, ganha o selinho de que fez com a metodologia correta e assim por diante. A plataforma GHG Protocol Brasil tem planilhas abertas do Excel, qualquer um pode baixar e preencher e fazer o seu próprio inventário. A dificuldade está justamente nos fatores de emissão. Né? Então, assim, fator de emissão da energia elétrica varia mês a mês. Se a gente tiver em bandeira vermelha, vai ser maior. Ligou a termoelétrica, deu bandeira vermelha, o fator de emissão é maior. Então, assim, não é um conhecimento fácil saber escolher o fator de emissão certo. E não tem, digamos, uma lei nem uma regra. Né? Então, realmente começar a fazer, entender aquilo que está sendo feito e trocar informações sobre isso. Né? Divulgar o que está sendo feito, tentar inspirar outros órgãos. Já tem vários outros órgãos do judiciário que contrataram inventários, que vão botar na plataforma. Né? Então, a gente está meio que assim, puxando a linha. E eu acho que ainda vai demorar muito para isso se tornar obrigatório no Brasil, mas daqui a pouco, sei lá, vai surgir alguma coisa dizendo que o setor da construção civil vai ter que começar a compensar. Né? E aí a gente vai estar, digamos, atrasado nisso, vamos ter que correr contra o tempo. Obrigada. Mais alguma questão? Matheus, eu tenho uma dúvida, uma questão. Pela sua apresentação, o Brasil é preocupante em termos de emissão de carbono, não é? Mas eu, no outro dia, vi um programa na CNN Brasil em que dizia que o Brasil estava à frente no mundo no mercado de créditos de carbono e apresentou alguns projetos que estavam a ser implementados na Zona Norte. Eu começo a desconfiar que aquilo é propaganda jornalística. Você está a dizer que tem que compensar e, afinal, já existe essa compensação e o Brasil lidera a nível mundial o mercado de créditos de carbono. Eu acho que é meio que assim uma notícia não muito verdadeira. Por quê? O mercado voluntário de carbono no Brasil ele ainda não existe. Ele está recém começando. A gente tem o BNDES, que lançou o primeiro edital de compensação. Pouquíssimas organizações já lançaram, públicas, né, já lançaram editais de aquisição de créditos de carbono. Então, eu acredito que talvez a matéria se referisse ao potencial que o Brasil tem. Já vende internacionalmente créditos de carbono no Brasil. Já vende. Bom, aí provavelmente deve ser Floresta em Pé, alguma coisa assim, mas que pelo menos dentro do mercado interno ainda é muito incipiente. Né? Eu contratar um projeto de compensação, tem uns quantos na Amazônia, mas no bioma Pampa não tem nenhum. De Floresta em Pé, pelo menos, tem um de resíduos. Então, assim, tem esse potencial. Eu acredito que no mercado externo a gente possa estar fazendo jus, né, a valores, mas, assim, tentando fechar a conta, que é somar o total de emissões e o total de compensações e tal, ou seja, a gente compensar as nossas próprias. As informações, essas sim, não são muito públicas. Né? Eu não me lembro nem o nome da plataforma, enfim, mas tu vai procurar relatórios oficiais, públicos, aqueles que o Brasil leva para a COP, é difícil de achar, é difícil de entender. Né? Então, com a experiência que a gente tem de ter feito o inventário, agora a gente está preparando o edital para compensação, eu acho que vamos ter que andar muito ainda. Obrigado, Matheus.